Então, hoje nós vamos falar como a hipnose pode ser usada para ressignificação de abuso sexual. É um tema muito relevante, infelizmente acontecem muitos abusos hoje, não só no Brasil, mas no mundo. E hoje nós vamos falar como a hipnoterapia ou o processo, né, a hipnose dentro do processo terapêutico, pode ajudar as pessoas a ressignificar os traumas e ter uma vida melhor. E para falar comigo desse tema tão importante, eu vou convidar aqui uma pessoa bem especial, que ela também é hipnoterapeuta e vai estar falando desse tema comigo, a Georgina. Então, vou convidá-la para participar aqui comigo. Beatriz, boa noite, seja bem-vinda. Olá, Georgina, boa noite, tudo bem? Bem-vinda. Boa noite. Aqui de Portugal e para todos os portugueses, os brasileiros, com enorme carinho. Hoje tens tantos corações à tua volta, Irene. Seja muito bem-vinda, gratidão por aceitar meu convite para falar desse tema tão importante. A Maria de Fátima Gomes, boa noite, seja bem-vinda, minha prima. Né? E hoje nós vamos estar falando aqui de um tema que é bem relevante. Infelizmente é assustador o número de pessoas que são abusadas, principalmente crianças hoje no Brasil, em Portugal e no mundo inteiro, né? E vamos falar hoje como a hipnose pode ser usada para fazer a ressignificação e a pessoa ter uma vida normal, né, Georgina? Para a gente conversar... O seu som está um pouco baixo. Você está usando fone? Estou. Deixa eu ver aqui, só um minuto. Todo mundo tá ouvindo bem aí, gente? Confirma aí pra gente. Vocês estão ouvindo bem a Georgina? Como é que está o som? Carlos, boa noite, seja bem-vindo. Georgina, fala um pouquinho de você aí, para quem não te conhece, né? Você, já adiantei que você mora em Portugal. Primeiramente, eu gostava de agradecer-te por este convite, por estar aqui contigo. É sempre bom podermos partilhar temas difíceis. Quando abordaste sobre o tema, pensei, que grande desafio, porque realmente é um tema que dói. Eu, como mãe, como profissional, costumo tentar falar deste tema com alguma naturalidade e por isso aceitei porque acho que é muito importante, cada vez mais, dentro de casa e nas escolas, na comunidade, nas famílias, falarmos abertamente sobre algo que fere, que magoa, que dói. Pode ser próximo, pode ser pessoal, pode ser familiar, pode ser de amizades, mas é algo que devemos cada vez mais dialogar, conversar, questionar, colocar sobre a mesa de uma forma simples, dando o nome certo às coisas, sem grandes alaridos, e podermos também aprofundar sem medo. Sem medo. Perguntaste-me quem eu sou. Então, eu sou a Gina, sou hipnoterapeuta, moro no Algarve, em Olhão, precisamente, e comecei a hipnoterapia em 2015. Por tratar de questões tão humanas, falar com outro ser humano, e queria ressalvar que cada pessoa é um mundo, e cada cabeça é um universo. O ser humano é mais complexo do que qualquer máquina, qualquer equipamento eletrónico, hoje é tão fácil, e cá dentro tudo funciona a uma velocidade estrondosa, se calhar mais rápido que a luz. E muitas vezes somos nós que colocamos os medos, as dificuldades, e também somos nós que temos essa capacidade. E a hipnose ajudou-me a ver isso. Que certas terapias que levavam anos a tirar, se calhar, algum recalcamento, com a hipnose, e tu bem sabes, como hipnoterapeuta, Irene, que vamos à causa, vamos ali ao laser. E falamos de uma forma muito aberta, muito simples, e por isso aqui estamos para poder falar sem receios. E abrir ao público também para poder deixar aí perguntas e questões, não é, Irene? Sim, eu vou falar um pouquinho de mim aí para quem não me conhece, né? Pessoal, sejam todos bem-vindos aí. Entrou algumas pessoas que eu acredito que não me conhecem. Meu nome é Irene,
Eu sou hipnoterapeuta, já tenho um bom tempo, trabalho com várias terapias, sou terapeuta Theta Healing, sou terapeuta energética, reflexologista, mas hoje o nosso tema principal vai ser falar um pouco da hipnose, principalmente do abuso sexual, que é um tema desafiador, é um tema difícil, né? E, infelizmente, acontece muito mais do que a gente possa imaginar. Eu acredito, Gina, que 40% dos meus clientes já sofreram algum tipo de abuso sexual. Então, é um número assustador. E para a gente começar um pouquinho, eu vou falar um pouquinho o que é a hipnose. Eu gosto de trazer a definição da Associação Americana de Psicologia, né? Que a hipnose é um estado de consciência que envolve atenção focada e consciência periférica reduzida, caracterizado por uma maior capacidade de resposta à sugestão. É um estado mental ou um tipo de comportamento usualmente induzido por um procedimento conhecido como indução hipnótica, o qual é geralmente composto de uma série de instruções preliminares e sugestões. Então, o que acontece dentro de um processo de hipnose? A pessoa fica mais suscetível à sugestão. O hipnoterapeuta coloca a pessoa no estado de relaxamento e a pessoa tem uma maior capacidade de resposta. Gina, qual que é a sua definição aí que você gosta? Olha, eu adoro o David Hellman, que diz que a hipnose é um estado alterado de consciência. Gosto muito de Erickson também. Uma forma simples, o que é que isto significa? Que colocamos o cliente em estado de relaxamento e todas aquelas barreiras emocionais ou críticas baixam e conseguem ouvir-nos se calhar com mais curiosidade e conseguem conseguem ouvir de uma forma distinta e conseguem também entrar com outras redes neuronais. Se calhar algo que seria difícil compreender ou aceitar, é um caminho mais fácil e de sugestão direta. E é importante nós percebermos que a hipnose é tão natural como estarmos a ver televisão e ficarmos ali fixados, focados. Como estarmos a ler um livro e entrarmos dentro da história. Ou como entrar dentro do carro, começar a conduzir e de repente chegar ao destino e não me ter lembrado de ter passado por aquela rua ou por aquele semáforo. É importante percebermos que nós estamos várias vezes hipnotizados durante o dia sem nos apercebermos. Por isso, não é difícil entrar numa sessão, numa consulta de hipnose, pois não, Irene? Sim, eu gosto muito da definição do James Tripp, que a hipnose é o uso da linguagem para gerar uma nova realidade. E quando isso acontece? De uma forma simples. Eu posso ter uma conversa com uma amiga e eu posso ter uma transformação em uma conversa. Acontece com todo mundo o tempo todo? Não, mas pode acontecer. De repente, você não está num dia bom, por exemplo, uma pessoa chega e fala para você, nossa, como você está linda hoje. Isso muda o seu dia. De repente, você está de baixo astral, uma pessoa chega, fala uma palavra legal para você e muda o seu estado. Não precisa necessariamente você estar no estado de relaxamento. Boa noite, Adriana, seja muito bem-vinda. A Adriana é Theta Healing aí. Seja bem-vinda. Como funciona? Desculpa, como funciona a hipnose? É essa a pergunta, Adriana? Adriane, na verdade, né? Então, Gina, geralmente eu começo falando de hipnose, falando um pouquinho dos mitos, né? Porque, assim, muitas pessoas ainda conhecem a hipnose por ver em programas de TV. Uma pergunta que muita gente me faz é, você faz o cliente, por exemplo, comer maçã achando que é cebola? Não, né? Isso é uma brincadeira, isso é uma hipnose, se chama hipnose de palco, que a pessoa faz porque ela aceita aquela brincadeira, ela aceita entrar na sugestão, né? E o que eu costumo dizer aqui é o seguinte, se a pessoa entra nessa brincadeira e ela não quer participar, ela simplesmente, se ela não suportar a cebola, ela não vai comer. Né? Porque aí cai naquela coisa da pessoa achar que o hipnoterapeuta ele tem poder sobre a mente do cliente. Na verdade, o hipnoterapeuta ele dá poder para o cliente, né? Porque a hipnose, o que ela faz? Ela traz muitos recursos para o cliente. O cliente tem uma hipermnésia, que melhora a memória. Então, assim, durante um processo de hipnose, o cliente pode voltar a uma cena que viveu, inclusive, na barriga da mãe. Então, é isso que a hipnose ajuda bastante. Muitas vezes também, Gina, as pessoas acham que a pessoa fica inconsciente, que ela não lembra de tudo, que ela, sei lá, o hipnoterapeuta vai falar, vai dar qualquer sugestão e ela vai aceitar. E, na verdade, não é assim que funciona.
Outra coisa também que as pessoas falam que tem muito medo que é impossível sair do transe sem hipnoterapeuta, por exemplo. Na verdade, o que acontece é o seguinte, se eu colocar uma pessoa no estado de transe aqui e ficar uns 5 minutos sem dar sugestões, sozinha ela vai sair, 5 a 10 minutos ela retorna. Nós temos a pergunta aqui, vamos responder aqui a pergunta da Adriana, ela falou como funciona a hipnose, tá? Primeiro passo, Adriane, eu marco uma conversa com o cliente que eu chamo de anamnese, que é o entender as causas emocionais do cliente. Dentro dessa anamnese, eu vou sugerir qual o procedimento, quantas sessões, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. E aí a gente dá uma sugestão, e aí a gente pede para o cliente acessar o ECI, né, que é a causa inicial do problema. Digamos que a pessoa tem raiva, mágoa, ressentimento, tristeza. Então, eu vou pedir para que a pessoa, num estado de transe, ela acesse qual foi a primeira cena, qual foi o primeiro momento que ela sentiu essa tristeza na vida. E aí a pessoa, o subconsciente dela vai trazer à tona. Ou vai trazer no corpo, né, alguma sensação de dor, ou ela vai voltar na cena se ela for uma pessoa visual. Também é importante dizer, Irene, que para nós terapeutas, a hipnose, apesar de ser natural, é um processo natural que ocorre várias vezes durante o dia, é muito importante para nós. E que o cliente tem o poder 100% na mão. Porque o cliente permite-se entrar em relaxamento, permite-se entregar no processo de hipnose. O cliente entrega-se ao terapeuta para poder ser ajudado. Porque nós, terapeutas, somos somente os copilotos. Nós estamos lá para apoiar o processo do início até ao fim. Mas é o cliente que é o responsável, podemos assim dizer, do início até ao fim. Porque se a pessoa for resistente, quiser, por curiosidade, fazer uma sessão, chegar lá e sentir na sua cabeça, a mim ninguém vai hipnotizar. A mim pode ser o melhor hipnoterapeuta, mas a mim não. A pessoa resiste e é claro que aquilo nunca vai resultar. Aqui o que nós pedimos é seriedade com o nosso trabalho e principalmente que a pessoa se permita conhecer-se melhor. Porque a hipnose é um caminho que muitas pessoas não conhecem, está por desvendar. E tal como aqueles campos que não existe um caminho trilhado, é necessário fazer a passada. É passar uma vez, duas vezes, três vezes, para que o plantio baixe e que nós possamos ter um caminho para caminhar. E a hipnose faz-se fazendo, treinando. E muitas vezes as pessoas sentam-se na cadeira e esperam que o hipnoterapeuta faça milagre ou magia. E o processo não é assim. O processo é mesmo haver uma conexão, um rapport, uma ligação, através da confiança e do respeito. E assim permite ser ajudado. Exatamente. Gina, eu vou te fazer uma pergunta aqui que acho que vai ajudar as pessoas que estão aqui assistindo. Quando uma pessoa é hipnotizada, há alguma modificação nas suas ondas cerebrais? Exatamente. No nosso dia a dia, nós estamos num estado beta. Beta. Ou seja, há pessoas que têm mais ruído do que outras, a nível para trabalhar. O estado que nós estamos aqui conversando, né? Para a nossa atividade, beta. Quando nós paramos para meditar, para relaxar ou para entrar em hipnose, aí já estamos a falar num estado alfa. As nossas ondas cerebrais baixam. Existe menos ruído, existe mais foco, mais atividade cerebral, mas de uma forma mais calma, tranquila. Porquê? Porque estamos a entrar em alfa. Quando daí temos um transe leve. Quando temos um transe médio profundo, estamos a entrar nas ondas teta. E acredita que não é assim tão fácil entrar nesse estado. Essas ondas são mais para pessoas que estão mais habituadas a estar nesse estado ou então que pessoas que já meditam vários e vários anos. Um estado já de pessoas treinadas e já com um nível muito elevado, estamos a falar do nível delta, mas aí são para gurus. Estou a falar de Gandhi e outras personalidades que o hábito normal, natural, é mesmo estar em estado meditativo e muito elevado. Vamos falar do normal, o comum dos mortais, é mesmo este estado de conversa, que é o estado beta.
E o estado teta também, para quem é terapeuta teta healing aqui, quando a gente faz uma sessão de teta healing, que a gente coloca o cliente num estado meditativo, ele entra nas ondas teta, né? É o mesmo estado que a gente geralmente trabalha dentro da hipnose, que geralmente é o normal que a gente trabalha dentro da hipnose. Mas hoje, Gina, nós estamos aqui para falar exclusivamente de um tema que é delicado, que é o abuso sexual, né? Eu gostaria de trazer aqui alguns dados. Infelizmente, a cada hora, 3 pessoas ou 3 crianças são abusadas no Brasil. Esses são os números que nós temos. O abuso sexual é o segundo tipo de violência mais comum entre crianças até 9 anos de idade. Infelizmente, o que mais acontece, em primeiro lugar, as crianças são abusadas por pais e padrasto. Em segundo lugar, amigo e pessoas conhecidas. Em terceiro lugar, desconhecidos. Quarto lugar, irmãos. Em quinto lugar, até a mãe. Até a mãe abusa das crianças. Então, 80% dos casos são registrados dentro da própria casa da pessoa que é abusada. Isso é o número. No ano passado, em 2020, houve um aumento de 670%, comparado a 2019. Então, assim, é um número assustador. Como eu já falei no começo, eu já atendi muitas e muitas pessoas que sofreram abuso na infância. Daqui a pouco eu vou relatar alguns casos que passaram por mim, claro, sem citar nomes. Então, assim, infelizmente é assustador o número de pessoas que são abusadas no Brasil e acredito também em Portugal. Você tem os números aí de Portugal para a gente? Tenho sim. E assim, o fato de nós abordarmos este tema tão sensível é mesmo para alertar, para que os pais, familiares, estejam mais atentos com as suas crianças, porque é algo que não é tão incomum, infelizmente. Os dados que eu tenho aqui são de período 2016-2019, Irene, e estou a falar dos dados da APAV, porque muitos casos não são denunciados, e muitos casos por vergonha, por culpa, sentimento de culpa, por querer abafar, ou ter medo, ter receio, então não apresentam registros. Mas dos dados que eu tenho, destes 40 meses de atividade, 881 são crianças e jovens e houveram 11 mil atendimentos. Aqui quero ressalvar que muitos destes casos denunciados são de crianças, em que vítimas temos 80% de meninas e 18% de meninos, em que outros porcento não foram possíveis de apurar. Estamos a falar mais de casos denunciados no centro e norte do país, todos estes casos de violência sexual, em que os autores foram homens, 91% homens, num contexto dentro de casa e familiar, 54%, diferente do que disseste do Brasil, que é 80%. E temos um contexto extrafamiliar, 40%, em que estas atividades foram, como tu disseste, praticadas por pais, padrastos, avós, tios, tias, irmãos, outros familiares próximos, e fora da família, pessoas conhecidas, vizinhos, colegas, funcionários da escola, funcionários de outras atividades, com outros relacionamentos de proximidade. Destes atos praticados, 63 são dados como forma continuada, que é muito preocupante. E é por isso que eu estou aqui hoje, Irene, também por causa disto, porque se nós estamos a falar de quase 64% de forma continuada, quer dizer que é retido. Quer dizer que a criança, o jovem, se calhar não ter condições de poder pedir ajuda aos pais, ou quem pudesse ajudar, porque desses 80%, de 80% de meninas, 30% estamos a falar dos 12 aos 15 anos, e mais outros perto de 30%, estamos a falar de 7 anos até os 14. Ou seja, são crianças que se calhar poderiam pedir ajuda aos pais e têm medo de serem mal encaradas ou mal de julho, certas situações que não lhes vão trazer, se calhar, dentro do seio familiar, conflitos, e é importante estarmos atentos para poder apoiar, dar apoio às nossas famílias, aos nossos amigos. Aqui no Brasil também a maioria das vítimas são meninas,
também, né? Mas eu já atendi casos também de homens que foram abusados na infância. O intuito dessa live hoje é um alerta, na verdade, né? Você que é pai, você que é mãe, que tem criança, claro que a gente não está aqui colocando aquele medo, mas observa o seu filho. Se você tem uma criança pequenininha, vê o comportamento dessa criança, se ela não quer ir para a escola, se ela não quer visitar um tio, um avô, sei lá, se essa criança está tendo algum problema. Então é importante que o pai fique alerta e escute também a criança, porque assim, infelizmente, na maioria dos casos, o que acontece? A pessoa que abusa da criança, ele ameaça a criança. Fala, se você contar para sua mãe, eu vou fazer alguma coisa com você, com sua mãe. E como a maioria dos casos é o próprio pai, ou tio, ou pessoa muito próxima, que dificulta ainda mais. Porque, na verdade, é muito difícil para você que é mãe, imaginar que o seu próprio marido, o pai da criança, faça isso. Então, é um pouco mais difícil. Então, é importante que a pessoa preste atenção na criança, vê se a criança não mudou o comportamento, se a criança está com problema, por exemplo, de visitar uma pessoa próxima, não deixe o seu filho com pessoas que você não conhece. Então, a gente está aqui para trazer um alerta como terapeuta, porque, assim, infelizmente, os casos são assustadores, né? Eu tenho atendido praticamente quase todos os atendimentos meus têm alguma situação de abuso. Não um estupro de fato, mas um caso de abuso. Então, assim, é muito grande. Então, assim, a gente está aqui para dar um alerta. Olha, cuida das suas crianças, conversa com seu filho, pede para ele fazer um desenho, principalmente nessa idade, até os 7 anos, né, porque acontece demais, infelizmente. E porque as crianças também, a nível de autoridades, vamos falar de maior porcentagem de proximidade, elas pensam que, como a pessoa próxima é o familiar e a pessoa que os ama, não reconhece que aqueles atos não são normais. Então é importante nós colocarmos, falarmos, dialogarmos e principalmente, Irene, tomarmos também a iniciativa de falar com a comunidade em si, porque se calhar nas escolas, se calhar os professores tomarem também a iniciativa de poder dialogar sobre estes temas. O que nos preocupa mais como terapeutas é realmente a altura da incidência, porque quando nos chega a nós, pelo menos no meu caso, Irene, são anos passados, ou seja, o trauma pode ter acontecido uma vez, pode ter acontecido repetidas vezes, mas o trauma fica recalcado ou esquecido e tem outras formas, depois iremos falar sobre isso, mas em relação ao trauma, o trauma é atemporal. A dor fica, é como se fosse uma marca, uma ferida, e podemos falar até dores de alma. E quando a pessoa pensa nisso, o corpo encolhe e ficam inseguranças, ficam falta de confiança, falta de autoestima, entre outras características e, temos de dizer, personalidade mais retraída, mais introspectiva. A pessoa não se permite, se calhar, a viver em plenitude, com mais abertura e mais amor e confiança. Porque quando esses traumas surgem, deixam marcas profundas para toda a vida. E é importante nós, atempadamente, podermos falar, conversar, porque aqui não estamos a rotular ninguém. São situações que acontecem. Mas nós podemos fazer com que elas não se repitam. E é importante também dizer que existem muitas ajudas. Uma delas é a hipnose, em que, de uma forma aberta, nós podemos falar sobre o sigilo profissional e com ferramentas em que vamos de forma laser. A pessoa fecha os olhos e nós fazemos a pessoa não reviver e sofrer, mas ver as coisas com outros olhos, em que a própria pessoa pode trazer uma ressignificação àquilo que sucedeu e ganhar competências, habilidades para que não se repitam. O que eu percebo, Georgina, o que acontece muito com as pessoas que sofrem abuso, né? Eu trouxe aqui alguns problemas, inclusive, que eu identifico nos meus atendimentos. Alguns problemas causados pelo abuso sexual. A pessoa tem muita dificuldade de emagrecer, inconscientemente ela engorda meio que para se esconder, né? Isso é uma forma inconsciente. Dificuldade para confiar nas pessoas, dificuldade nos relacionamentos afetivos. A pessoa, muitas vezes, ela carrega culpa, ela tem dificuldade para ter relações sexuais.
Então, assim, muitas vezes tem dificuldade para crescer profissionalmente, porque existe um bloqueio, né? A pessoa, muitas vezes, o que que acontece? A pessoa chega e ela fala, eu tenho um bloqueio. Muitas vezes já aconteceu várias vezes comigo. Os clientes chegam, eu tenho um bloqueio, eu não consigo me relacionar. Quando você faz uma regressão, que eu vou falar um pouquinho de regressão aqui, que é importante a gente usar dentro do processo de abuso, quando você faz a regressão, na verdade, o que que bloqueava a pessoa? Né? Porque muitas vezes a pessoa não lembra. O que que acontece? Quando a pessoa sofre um abuso, o cérebro, né, na verdade a amígdala cerebral, ela meio que esconde isso para nos proteger, para proteger. Então no hipocampo lá não vai essa informação. O que que a gente faz através da regressão? A gente acessa o sistema límbico, onde está guardado as nossas emoções. E uma vez acessando lá, o que que a gente faz? A ressignificação. Né? Eu vou falar um pouquinho aqui rapidamente de que é regressão, né? Porque muitas vezes as pessoas deixam de buscar um processo de hipnoterapia com medo da regressão, né? Eu ouço muitas pessoas falando, às vezes a pessoa chega assim, ai, olha, eu não quero fazer regressão porque eu não quero ir para a vida passada, ou não acredito. Na verdade, a regressão não necessariamente é vidas passadas, tá? Acontece três tipos aqui, basicamente, de regressão. Regressão etária, regressão de idade, que é o que é uma regressão de uma forma bem simples para que todo mundo entenda? Se eu falar assim, Georgina, o que você comeu 15 dias atrás? Para você pensar nessa cena, você faz uma regressão, você voltou à sua memória em alguma data. O que acontece? Quando é uma memória simples, geralmente a gente não lembra. Mas se eu falar assim, o que aconteceu lá dia 11 de julho de 2001 nos Estados Unidos? Então, assim, por quê? Porque foi uma questão que mexeu com o mundo, na verdade, né? Então, na outra live que eu fiz, dia 16 de junho, se não me engano, que eu lembrei, porque aquele dia eu sofri um grave acidente de carro. Então, assim, eu jamais eu lembraria o que eu tinha comido naquele dia, mas eu lembrei que eu sofri um acidente grave de carro. Por quê? Porque é uma memória traumática. O que a gente faz dentro da regressão terapêutica, né? A gente coloca a pessoa no estado de relaxamento. Isso pode ser feito de N formas. Eu posso fazer a regressão do jeito que eu estou conversando com a Gina aqui. Pedir para ela fechar os olhos, e simplesmente depende de pessoa para pessoa. Então, assim, não existe um processo mágico, não existe algo extraordinário. É um processo extremamente simples e natural. E aí eu vou pedir para que a pessoa acesse qual foi o primeiro momento, né? O momento causador, por exemplo, daquela tristeza, daquele medo. Digamos que as pessoas têm medo de relacionar, ou têm problemas na hora de ter relações sexuais. Então, o que a gente faz? Pede para que a pessoa acesse aquela memória de dor. E aí, quando a pessoa acessa, geralmente vem a cena do abuso, que muitas vezes está bloqueada na mente da pessoa. Conscientemente, a maioria das pessoas que sofrem abuso, elas não têm acesso a essa memória, elas bloqueiam. Por quê? Porque além de ser um trauma muito grande, na maioria dos casos a pessoa sofre ameaça também. E o que eu percebo também, Georgina, um negócio que ainda é mais assustador, é que além da pessoa ser a vítima, na maioria dos casos ela se culpa. Ela pensa, mas por que eu fiz isso? Então, assim, ela se coloca não só no papel da vítima, mas também de culpada. O que eu fiz para merecer isso, né? Porque, assim, como muito desses casos vem de pessoas muito próximas, por exemplo, o pai, a gente entende que o pai está para nos proteger. E, às vezes, é abusado pelo pai. Só que na cabeça de uma criança de 3, 4 anos de idade, ela não entende que aquilo é um abuso. Né? Eu já tive clientes, por exemplo, que ficaram viciados em sexo, por ter sido abusado por vários amigos. Eu tive uma cliente X, foi abusada por vários amigos da mãe. Então, a pessoa desenvolveu uma compulsão por sexo. Cada pessoa pode acontecer de uma forma. Então, assim, uma criança de 6 anos, ela não entende o que está acontecendo. Imagina o tamanho da culpa que a pessoa carrega e para você fazer uma ressignificação de uma cena dessa. Né? Então, assim, essa ressignificação ela pode ser feita de N formas. Pode ser feita numa sessão? Pode. Pode ser feita em 5? Também. Não quer dizer que vai ser em uma ou mais de uma sessão, por exemplo. Depende muito da mente da pessoa, de como foi aquilo para ela, porque nem sempre o trauma que é causado, o mesmo trauma tem o mesmo impacto na mente de todas as pessoas igualmente, né, Gina? Não. É engraçado porque cada pessoa vê o mundo à sua maneira.
Cada pessoa tem uma maneira e uma perspectiva. E outra coisa, cada pessoa valoriza aquilo que vive à sua maneira. Para certas pessoas pode ser algo simples, para outros pode ser algo gigantesco. Por exemplo, uma simples frase, um simples comentário pode ser o suficiente para estragar o dia de uma pessoa. Ou um certo comportamento ou atitude para com outro pode ser o suficiente também para estragar o dia. Ou então, outra pessoa simplesmente não ligar. Mas em relação ao nosso tema, estamos a falar da pessoa em si. Eu também tive situações em terapia em que a própria mãe é que recorreu, em que se sentia culpada por não ter protegido a filha. A filha que foi violada pelo padrasto. E recorrentemente. E a filha sentia culpa pela ceguez da mãe. Aos 18 anos, a menina, a rapariga, denunciou o caso. E a mãe recorreu à hipnose para poder, se calhar, encontrar alguma paz, para poder ressignificar o facto dela ter sido tão cega. É importante a gente dizer que nós não apagamos passado, não apagamos memórias, mas podemos, de certa forma, trazer o respeito, trazer a simplicidade, que é a continuidade. Porque, aconteça o que acontecer, temos que continuar. A vida continua. E é importante dizer à outra pessoa que o que aconteceu é passado. Faz parte do passado. E que hoje a pessoa pode ressignificar para continuar a viver. Eu gostava de contar uma história rápida. Pode contar. Gina, só falando aqui um adendo, porque como você é de Portugal, o seu português é diferente, né? A Gina falou uma palavra aí que pra gente é um pouco estranha, mas se você que está aqui nessa live, para ela, né? Então lá é menina, então o que ela falou aqui significa menina. Pra gente não tem tanto significado tão bom, mas assim, a Gina, por ser portuguesa, né? Ela fala um pouquinho o português diferente da nossa, tá bom, Gina? Só fazendo essa colocação aqui para o pessoal entender. Uma história rápida, Irene. Uma senhora, uma professora, saiu de casa à pressa para ir dar aulas. Ligou o carro, estava em cima da hora, fez marcha atrás. Ela não se apercebeu. Uma criança de 3 anos colocou-se na parte de trás e, infelizmente, faleceu no sítio. Aquela professora, ela não conseguia, porque há sempre aquele olhar para trás e não vê a criança pequenina. Mas, pela situação que aconteceu, ela todos os dias ela chorava, a vida dela acabou, praticamente. Ela, em família, ela entrou em depressão profunda. Passado somente 4 anos, é que ela voltou a tomar uma atitude para com a sua família e a vida e o trabalho, porque ela não conseguia apagar aquela memória daquela criança. Ela não teve culpa. A criança estava a brincar com uma bola e correu atrás do carro. E o que acontecia era que ela, todas as horas, a todo momento, ela só pensava naquela criança que estava atrás do carro. Estou sendo clara, Irene. E é o que acontece com os traumas. Quando acontecem os abusos sexuais, a pessoa revive constantemente aquelas situações prejudiciais, de mágoa, de ferida. E aquela ferida está sempre aberta, está sempre exposta, está sempre em sofrimento. E a pessoa não se permite viver e ser feliz. E este alerta é mesmo para isso, para que nós possamos ajudar e não deixar que a pessoa viva em sofrimento. A vida é tão curta. Às vezes a vida pode ser difícil, mas saber viver é uma arte. E nós podemos tornar-nos mais humanos, mais próximos das pessoas e poder ajudar. Às vezes ver uma pessoa isto. Isso que você falou isso você falou, Gina, é muito importante, né? E aqui a gente vai trazer alguns dados, aqui a gente está falando no papel de terapeuta, e nós, como terapeutas, não estamos para julgar ninguém. O nosso papel é ajudar o ser humano. Então, assim, o abusador, muitas vezes, ele sofre muito mais dor do que a vítima também. E aqui eu não estou para defender o abusador nem para acusar, eu estou falando como terapeuta. Porque se eu for atender, ou se a Gina for atender um abusador, a gente não está lá para julgar, a gente está lá para ajudar essa pessoa. E, infelizmente, inclusive, existem pesquisas que o abusador, a maioria dos abusadores, em algum momento, eles também foram abusados. Inconscientemente, eles estão fazendo isso porque eles também passaram por isso. Então, assim, eu acredito que até o papel do abusador é um pouco mais difícil, até para buscar ajuda.
Porque geralmente o que acontece? As pessoas julgam, né? Mas assim, aqui a gente não está no papel para julgar, a gente está falando aqui como a terapia pode ajudar tanto o abusador, que é uma pessoa que tem problemas e precisa de ajuda, como a vítima. Então, assim, se você passou por alguma situação, seja abuso ou qualquer situação emocional forte, que causou algum trauma, existem diversas formas, né? E é que a gente está para falar, a gente está hoje falando da hipnose, claro que não é só a hipnose que vai te ajudar, mas a gente tá falando da hipnose porque, primeiro, é muito rápido um tratamento com hipnose, né, Gina? A maioria dos meus clientes, eu não demoro no atendimento, no tratamento mais que 2 meses. Então, assim, existe inclusive pesquisas que a hipnose dá 93% de resultado. E por que a hipnose é tão efetiva? Por quê? Porque a gente vai acessar o sistema límbico do cliente. A gente vai acessar a memória traumática, vai trazer à tona. A gente não precisa necessariamente fazer o cliente reviver essa dor, mas muitas vezes é importante que faça uma regressão. Existem várias ferramentas dentro do processo que a gente pode dissociar o cliente da dor, mas é importante que tenha que haver uma ressignificação dentro do processo. Se não houver ressignificação, não existe resultado. E o que é uma ressignificação? Existem várias formas de ressignificar. Pode ser a pessoa voltar na cena e brigar com o abusador, pode ser transformar essa cena num objeto, colocar numa tela, fazer uma foto, que existe N possibilidades da gente fazer essa ressignificação. Depende muito de cliente para cliente, o que faz sentido para o cliente. Mas uma coisa que é importante a gente dizer aqui, que é a importância de perdoar, né? Parece estranho você falar nisso, e você falar de perdão, mas o que eu percebo dentro do processo terapêutico, quando a pessoa perdoa, ela realmente começa um processo de cura. E quando a gente está falando de perdão, eu não estou necessariamente dizendo que você tem que aceitar a situação, você tem que achar que isso é normal. Pelo contrário, o perdão não é para o outro, o perdão é interno, o perdão é para você limpar e liberar essas questões energéticas suas que estão ligadas. Então, assim, a gente pode usar também gratidão dentro do processo? Pode. E aí você pode estar me perguntando, mas como é que eu vou ter gratidão numa situação dessa? Tudo que a gente passa na nossa vida tem um lado bom e um lado ruim. Existe aprendizado. Eu não estou dizendo que existe um lado bom em você abusado, mas existe um aprendizado. Você pode hoje ser uma mãe melhor porque você passou por isso. Você pode tratar seus filhos de uma forma diferente. Você pode ajudar pessoas. Você pode ajudar pessoas com a sua própria história. Quantas pessoas que sofreram abuso, por exemplo, tem uma escritora aí, não lembro agora o nome dela, que ela sofreu abuso, acho que do pai, se não me engano, e hoje ajuda muitas mulheres com a história. Eu não me A recordo Luísa, agora o nome dela. Quem? a Luísa é uma delas, a história de vida dela, com vizinhos. A Luísa Rey, né, ela sofreu abuso também. E quantas pessoas ela ajudou? Né? Claro que a gente não está dizendo aqui que ela não sofreu por isso, mas ela buscou ajuda. E a história dela transformou muitas outras vidas, né? E talvez aí alguém, vizinho seu, um irmão seu passou por isso. Quantas pessoas que já passaram por isso? Um vizinho seu, um amigo seu. Então, assim, existe sim uma solução, existe sim uma forma de trabalhar isso para a coisa ficar mais leve. É importante que a pessoa busque ajuda, né, Gina? Como terapeuta, quando eu falo de perdão, a pessoa fica um bocado em choque. Como é que eu vou perdoar quem me fez mal? Não é? E eu falo exatamente isso, Irene, que não é perdoar o ato, é se perdoar, é aceitar o que aconteceu e frisar que não quer que se repita. Porque quando o abusador escolhe a vítima, normalmente são pessoas ou crianças mais calmas, mais vulneráveis, mais sensíveis, mais doces. É importante nós percebermos que quando eles sentem alguma vulnerabilidade, eles assumem que essa será uma presa mais fácil. E acho que é importante nós incentivarmos o próprio diálogo com crianças pequeninas para eles não terem medo, serem mais extrovertidos, cada um tem a sua personalidade. Mas quando nós permitimos que a criança seja ela própria e fale e seja mais direta,
ela poderá perceber melhor o que está certo e o que não está certo. Mas também faz parte da educação que nós damos, da atenção, estarmos mais atentos. E a parte da escolha também faz parte podemos dizer, dos números, porque nos números não aparecem muitos meninos, eu acredito também porque eles não denunciam por vergonha. Os números que surgem, que existem, muitos deles existem e não estão declarados, não são denunciados. Aparecem mais meninas porque se calhar os casos são mais evidentes, as marcas são mais visíveis, mas os meninos hoje em dia também sofrem muito por colegas. Eu vou citar um caso aqui, um cliente X que eu atendi, na verdade, né, e essa coisa do perdão, e eu atendi um cliente X que tinha vários problemas emocionais e a gente fez uma regressão e voltou na cena. Essa pessoa era um homem já adulto, sofreu tentativa de abuso de um tio, ele e a irmã, não só ele e a irmã. E assim, o grande problema que essa pessoa tinha não era necessariamente com o tio, né, que foi a pessoa que tentou abusar, não chegou a abusar, mas fez várias tentativas. Então, assim, essa pessoa tinha um grande problema de perdoar a mãe, porque essa pessoa chegou a falar para a mãe e a mãe não acreditou. E depois o tio estava doente no hospital e assim, a família falou, olha, você tem que perdoar. E realmente o tio só faleceu quando ele foi no hospital perdoar essa pessoa. Então, assim, olha a importância do perdão, né? E aí a gente frisa novamente, não é ir lá e dizer que o tio está certo ou não, mas é se libertar. O perdão é uma libertação, né? O perdão, antes de tudo, é um ato de amor. Eu costumo dizer que o perdão é um ato de amor com você, né, Gina? Por isso que é importante. É meio estranho quando a gente fala de perdão, assim, mas como é que eu vou perdoar uma pessoa que me agrediu, uma pessoa que me estuprou, uma pessoa. Mas não é perdoar necessariamente a pessoa, é a situação, para que você consiga se curar. É cortar o vínculo energético. Quando nós Cortar a sentimos energia, admiração exatamente. por outra pessoa, é como se tivéssemos um fio que nos liga a essa pessoa, um fio invisível, que nos faz pensar, que nos faz sentir, que nos faz sofrer, que nos faz magoar. E quando nós nos permitimos dizer, já passou, é passado, aconteceu, mas eu hoje estou livre, hoje não quero que se repita, então eu corto a ligação, eu liberto-me dessa pessoa e liberto-me dessa emoção também, porque nós não temos que reviver os traumas. Nós podemos libertá-los para poder viver a nossa vida. E quando acontecem estas Exatamente. situações, quando nós falamos, nós nos libertamos. E é importante, esta live serve para isso, para pedir para as pessoas poderem falar com quem de direito, poderem comunicar e falar, se calhar, com filhos sobre situações, mas de forma simbólica, poder alertar, porque quando falamos sobre as situações, as coisas aparecem e tornam-se pequeninas e simples. Quando nós não falamos, o medo aumenta, o nosso cérebro e os nossos medos trazem outros medos e outros medos e outros medos, e o que acontece é que nós ficamos cada vez mais silenciosos e mais coisas podem acontecer à conta disso. Porque quando nós temos vergonha de dizer uma vez, duas vezes, os casos vão se repetir, Irene. É isso que me assusta. Exatamente. Se tiver alguém aí que queira fazer alguma pergunta aí, pode ficar à vontade. João, bem-vindo. Boa noite. Maria José, seja bem-vinda. O Rodrigo Vargas, bem-vindo. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta aí, né, a gente está aqui para responder, né? O tema hoje importante, falando sobre como ressignificar abuso sexual, né? Usando exclusivamente, hoje a gente está falando exclusivamente de hipnose, né, Gina? E aqui para a gente já indo para o final, a hipnose ajuda nesse sentido. Por quê? Porque a gente acessa a causa, né? Muitas vezes a pessoa chega com um problema que eu tenho problema no relacionamento, mas isso não é o problema específico em si, isso é só o final da história. Então, a pessoa não consegue se relacionar porque ela tem, ou porque, e não necessariamente só abuso, mas muitas vezes ela foi agredida pelo pai, ou N situações, né? Mas a maioria das pessoas que eu atendo que tem problema de relacionamento, ela sofreu algum tipo de abuso. Ficou recalcado, ficou guardado, ficou escondido. E que essa mágoa, essa tristeza, essa dor traz muito ressentimento e
não permite que a pessoa cresça. Porque muitas vezes existem adultos com comportamentos de crianças. Porque a criança ficou presa naquele corpo de adulto. Ficou presa nos traumas, nas dores, nos sofrimentos. E é importante libertar. É importante permitir que a pessoa fale, que a pessoa se liberte e que deixe o passado no passado. Possa viver o aqui e agora, não achas, Irene? Ah, com certeza. E por isso que é importante a ressignificação dentro de um processo terapêutico, né? E falando um pouquinho de ressignificação, muitas pessoas perguntam para mim, às vezes a pessoa vem num processo de hipnose, ela fala, eu consigo apagar a memória traumática? Na verdade, a gente não trabalha, a gente não apaga memórias. O que a gente faz, né? A gente volta nessa cena e a gente dá um novo significado, uma nova percepção para a cena. Então, isso aconteceu lá, eu tinha 2 anos de idade. Eu preciso ficar sofrendo agora até 80 anos, se eu for viver mais, sei lá, quantos anos, ficar sofrendo por causa disso? Ou eu posso ir lá e fazer uma ressignificação, ver essa cena, posso até falar com a minha criança do passado e libertar essa criança para que ela tenha uma vida feliz, né? E isso é um processo que pode ser feito rápido, dentro da hipnose, como eu já falei aqui, mas é importante que a pessoa esteja aberta a ressignificar essa cena. Seja com perdão, seja com gratidão, seja com a conversa com a criança, mas é importante que a gente acesse a cena e ressignifique a cena. Porque só acessar a cena pode piorar o problema. Então, às vezes a ressignificação é eu xingar o abusador, ou sei lá, ou a outra pessoa, ou às vezes até a pessoa que não acreditou, porque eu também já tive uma cliente X que era abusada pelo padrasto, muitas vezes, falou várias vezes para a mãe e para o avô e as pessoas não acreditavam. Então, assim, a pessoa não saía mais de casa, ela ficou simplesmente trancada no quarto. E a própria mãe e o avô nunca acreditou, e continuou sendo abusada várias vezes. Então, assim, isso é um... Também é importante, Irene, que nós possamos dizer às pessoas que quando acontecem situações, nós vemos aos olhos daquela idade, com aquela informação, com aquele ambiente, com aquela maneira de estar, pensar, sentir, e que quando uma criança acontece uma situação, posso dizer até aos 12, 13 anos, a criança vê as coisas ao nível de criança. Quando essa criança não falou, não mencionou e continua a crescer com 30 anos, ela olha para trás, a dor pode ser a mesma dor atemporal, como falámos. Mas é importante esse adulto perceber que essa criança tinha as ferramentas daquela altura e que hoje adulto já tem outra maneira de estar, de ver a vida, principalmente que não se vai repetir novamente o processo e que é importante que com quem aconteceu poder dizer já chega na sua mente, não se vai repetir e essa pessoa também não seja ela o abusador, porque como tu disseste ainda há pouco, quando acontecem situações em criança, essa criança pode vir a ser também ela abusador, criar essas marcas noutras pessoas e não se aperceber do mal que está a fazer, porque existe aqui muita inconsciência. O que aconteceu no passado, a pessoa não ver maldade, porque cada mente é uma mente e essas pessoas estão doentes. É importante frisar isto. As pessoas doentes não têm a maneira saudável de ver e sentir. E quando eles cometem, podem voltar a repetir o padrão, eles não estão a perceber a maldade que estão a fazer. Como lhe fizeram a ele pensa, olha, como eu posso fazer? E eu acho que se eles puderem ouvir, puderem sentir com outros olhos das vítimas, que a pessoa pode também trabalhar em si e alterar. Porque a pessoa doente não quer dizer que é uma pessoa doente para o resto da vida. Tem que haver uma autoconsciência, tem que haver um trabalho interno. Porque... exatamente. E todos nós, né, todos nós, inclusive eu como terapeuta tenho alguns traumas, eu acredito que você também. Então, assim, todos nós, seres humanos, independente de ter sofrido abuso ou não, você tem algum trauma emocional que precisa de ajuda, né? Eu costumo falar que toda semana eu faço terapia, eu está bem. Então, assim, não é só o caso de abuso, por exemplo, tem cena, é aquilo, às vezes você viveu uma cena que não era uma cena, por exemplo,
que te causaria um trauma, mas para a sua mente foi interpretado daquela forma. A sua mente viu daquela forma. Por isso que é importante a gente buscar ajuda também, independente de sofrer um trauma de abuso sexual, ou violência, ou qualquer outra coisa. É importante que a gente busque a ajuda de um profissional, né? Comunicar, principalmente tornar as coisas acessíveis, falar, dialogar e quando acontecer um mal-entendido, esclarecer, perguntar o que é que se está a passar, porque às vezes poderá também ser para os nossos próprios olhos, ser um mal-entendido. É importante nós percebermos quais são os limites, os nossos, dos outros, e também termos essas ferramentas para nós, para os pais e falarmos. Eu acredito que o futuro é a comunicação, é o diálogo. Perfeitamente. Quem estiver assistindo essa live aqui ou puder compartilhar essa informação com outras pessoas, né? Quem não me segue ainda no Instagram, começa a me seguir, os meus seguidores começam a seguir a Gina também. Essa live ela vai ficar gravada aqui. Gina, eu vou começar aqui a deixar uma mensagem. Na verdade, a mensagem mais importante é: olhe para você, né? Olhe para você realmente. Se tem alguma coisa na tua vida que não está bem, busque ajuda. Independente que seja um abuso ou qualquer coisa, ou memória inconsciente que você não lembre, mas permita-se buscar ajuda, né? Permita-se buscar um profissional. Tem muitos profissionais, bons profissionais. Busque ajuda, mas não fique sofrendo. Às vezes você está sofrendo por uma coisa que às vezes é até pequena na sua mente, né? Porque às vezes acontece também as memórias falsas também. Às vezes sua mente tem uma memória que nem é verdadeira, mas independente de ser uma memória falsa ou não, é importante, se ela aparece num processo de hipnose, ela precisa de ressignificação. Então o importante busque ajuda, se não está nada bem, se tem alguma área da sua vida que não está bem, se você está bloqueado em qualquer área da sua vida, seja profissional, seja de relacionamento, busca ajuda, busca um profissional para buscar, e estamos aqui também para deixar um alerta, né? Cuide das suas crianças, olhe de forma amorosa para os seus filhos, escute seus filhos, veja o comportamento dessas crianças, se existe algo de diferente, permita que essa criança converse com você. Então, presta atenção se existe algum comportamento ali diferente. Então, a mensagem é: olhe para você. Olhe para você de uma forma amorosa, sem se culpar, e sem culpar os outros até, mas assumindo a responsabilidade. Porque o que aconteceu, infelizmente já aconteceu. A gente pode ver com outros olhos, a gente pode ressignificar e ter uma vida boa. Eu já tive vários traumas emocionais, eu já tive depressão, eu tive síndrome do pânico, e a minha vida começou a se transformar primeiro com a hipnose, né, que eu costumo falar aqui. Eu fui buscar ajuda e a minha vida se transformou. Eu saí de uma pessoa que tinha depressão profunda para uma pessoa que hoje ajuda pessoas. Então, assim, existe uma grande transformação quando a gente busca ajuda. Sozinho é muito mais difícil. Gina, você gostaria de deixar uma mensagem aqui? Excelente mensagem, Irene. A mensagem que eu quero deixar é principalmente sentirem-se como humanos. O humano erra, o humano comete coisas lindíssimas, comete, ou seja, enfrenta, vive, sente, respira, e somos todos humanos. É importante percebermos que, mesmo nós tentando ter uma consciência plena, maturidade, estarmos presentes no nosso dia a dia, também cometemos erros. Às vezes, uma palavra, uma atitude, um comportamento. Não há pessoas perfeitas, não há famílias perfeitas, não há seres humanos perfeitos. A meu entender, a mensagem é esta: permita-se ser mais feliz, mais atento, mais consciente, mais amoroso, mais respeitoso, e permita-se também cuidar dos outros, acolher, que é o que nós estamos a fazendo aqui hoje, Irene. É dizer que o que aconteceu é passado, hoje podemos viver uma vida olhando para a frente, permitir viver com o que existe, com o que temos. Já existem tantas dificuldades, porque estamos a trazer mais dificuldades do passado ainda? Procurar novos objetivos, novas metas, fazer coisas que gostam de fazer, que dê prazer, que dê alegria, que possa também ajudar outras pessoas, que eu acredito que esta live também pode-se abrir mentes e consciência. E não tenham medo da aprendizagem, do conhecimento e principalmente da comunicação. Quando nós nos abrimos ao diálogo,
quando nós comunicamos com os nossos e familiares e amigos, nós abrimos portas, janelas. E é importante nós nos conectarmos, porque o que nos diferencia e também que nos ajuda para a nossa longevidade e para a nossa saúde emocional é a comunicação, é o amor, é o afeto. Pode não ser em abraços, mas pode ser assim como estamos a fazer hoje, com amigos, com família, e sermos um pouco mais felizes todos os dias, com amor. Obrigada pela Gratidão, minha oportunidade. querida. Gratidão, Irene. Com certeza a gente vai fazer mais uma live junto. Eu vou fazer um exercício aqui rápido de... quem está aqui na live, eu vou pedir que vocês fechem os olhos. Respira profundamente 3 vezes. Enquanto solta o ar, sinta o seu corpo ficando pesado e relaxando cada vez mais. Mais uma vez, puxa o ar. Solte o ar. Agora, eu quero que você imagine que você está na frente de um grande espelho. Quero que você imagine para essa pessoa que está aí na sua frente, que é você mesmo. Você está feliz com essa pessoa que você está vendo no espelho? Você acha que ela precisa de algo? Ela precisa de mais amor? Ela precisa de perdão? Eu quero que você imagine agora que essa pessoa que está aí nesse espelho, como se tivesse 2 de você, ela viesse em sua direção, olhasse nos seus olhos, que você tivesse um diálogo com você, olhando bem nos seus olhos, como se tivesse 2 pessoas. O que essa pessoa que está no espelho falaria para você hoje? Ela te elogiaria, te perdoaria, ela falaria para você buscar ajuda, para você fazer algo diferente. Tem um diálogo com essa pessoa. E agora, eu quero que você dê um abraço em você. Talvez você precise hoje simplesmente somente de se perdoar. Então, se for isso, eu quero que você olhe nos seus olhos e fale, eu te perdoo. E hoje eu escolho fazer diferente. Quanto tempo você não se abraça? Quanto tempo você não se trata de forma amorosa? Agora é o momento de você fazer um carinho em você. Se ver sem culpa, sem julgamentos. E agora eu quero que você coloque as 2 mãos no peito. Imagine uma tela bem grande. Imagine você nessa tela, uma foto sua, bem feliz, realizando o seu maior sonho. Não importa qual seja o seu sonho. Veja você muito feliz nessa tela. E eu vou contar até 3. Eu quero que você imagine que você entra nessa tela. Flutua e entra nessa tela. 1, 2, 3. Entra nessa tela. Eu quero que você veja agora que ações você precisa fazer para realizar o seu maior sonho. Imagine uma rotina. Você começando a ter ações, nem que seja um pequeno passo, para realizar o seu maior sonho. Veja as pessoas que você ama conversando com você, te dando os parabéns, falando que está feliz pela sua decisão. Eu quero que você lembre agora de um momento da sua vida que você estava muito feliz, onde tudo dava certo para você. Eu quero que você traga essa sensação no seu corpo. Eu
quero que você feche a sua mão direita com força e sinta essa sensação que você sentiu naquele dia, seja num momento de confiança, de felicidade. Deixe essa emoção vir à tona no seu corpo. E ancore aquele momento. E toda vez que você quiser sentir essa sensação de bem-estar, você simplesmente fecha a sua mão direita com força. E eu vou contar de 1 a 5. E no 5, você pode abrir seus olhos, se sentindo feliz, sentindo muito bem. Vem trazendo essa emoção. 1, vai sentindo o seu corpo. 2, 3, 4, 5. Seu tempo, quando se sentir confortável, pode abrir os seus olhos. Como é que foi, Gina? Muito agradável. É tão bom quando nós nos permitimos, não é? Quando nós entregamos. Se tiver alguém aí que queira comentar como é que foi a experiência, só um exercício de relaxamento. Se tiver alguém aí que queira comentar como é que foi. O que você sentiu, Gina? Conexão. Conectar-nos com nós mesmos. Nós esquecemos que nós vivemos 24 horas com um ser tão especial que somos nós. Nós vivemos a vida olhando para fora e esquecemos que dentro de nós é um mundo muito complexo. Para estarmos equilibrados, temos que primeiro entrar em harmonia connosco, entrar na nossa paz e encontrar a nossa paz. Ser a paz, para podermos também ajudar os outros. É isso também o milagre, posso dizer o milagre da hipnose, porque nos traz mais conhecimento, mais ferramentas para podermos trabalhar em nós e nos outros. Gratidão enorme, Irene. Tá bom. Gratidão, minha querida. Vamos combinar uma nova live em breve, falar em outro tema. Gratidão por aceitar meu convite. Eu sei que aí já é bem tarde para você. E vamos encerrar essa live na próxima quarta-feira, às 20 horas. Voltamos ao horário normal. Temos uma live especial. Convido a todos vocês a participarem. Gina, convido você também a participar na próxima quarta-feira. Será um tema bastante relevante. Na segunda-feira eu vou divulgar o tema. E gratidão por aceitar meu convite. Maravilhoso. Obrigada. É sempre um prazer estar na tua companhia e fazer hipnose com a tua voz. Gratidão profunda. Obrigada. Até breve. Beijinho a todos. Um abraço. Tchau, tchau. Olá, boa noite. Estamos iniciando aqui mais uma live especial. Hoje, exclusivamente, estamos fazendo às 19 horas. Geralmente as lives são todas as quartas-feiras às 20 horas. Hoje, vamos começar um pouquinho mais cedo, uma hora mais cedo, porque a minha convidada mora em Portugal, existe uma diferença de horário bem grande. Então, hoje nós vamos falar como a hipnose pode ser usada para ressignificação de abuso sexual. É um tema muito relevante, infelizmente acontecem muitos abusos hoje, não só no Brasil, mas no mundo. E hoje nós vamos falar como a hipnoterapia ou o processo, a hipnose dentro do processo terapêutico, pode ajudar as pessoas a ressignificar os traumas e ter uma vida melhor.